existe muitas baixas do lado de Israel. 250 tanques egípcios foram destruídos pelo exército israelense. Quando Israel viu toda a destruição do exército árabe, sabe o que a União Soviética fez? O exército árabe estava perdendo. A União Soviética se posicionou em 7 divisões aéreas e entrou no Mediterrâneo com 40 mil fuzileiros pronto para atacar Israel. Uma coisa de louco. Olha só, o Conselho de Segurança da ONU só interveio, só entrou para tentar negociar a paz, o cessar-fogo, depois que viram que o exército egípcio estava sendo quase que totalmente aniquilado. Aí a ONU entrou. No fim da guerra, o ministro de defesa de Israel, que era o Moshe Dayan, aquele que tem um olho igual um pirata assim, ó. Essa guerra foi difícil, mas precisamos continuar lutando. Não vamos sobreviver se não o quê? Lutarmos. Na guerra do Yom Kippur, as baixas foram o seguinte: baixas árabes, soldados mortos, 15 mil. Israel, 2.656. Depois, soldados feridos, 35 mil. Israel, 7.250. Tanque destruído, 2.500. Em Israel, 400. Avião derrubado, 432. Avião derrubado, 102. 4 guerras Israel vence. 4. A independência, o Suez, 6 dias, mais uma guerra que Israel sai como vitorioso. É o interessante que você já percebeu que acontece algumas coisas, né, na história do povo de Israel, principalmente depois da sua independência. Eu estou falando, né, de 48 para cá, curiosas, né? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 45, por causa do Holocausto, os judeus ficaram sem terra, perdidos, e voltaram para Israel, e acabou estourando a Guerra da Independência. Então hoje se comemora o feriado no dia 14 de maio, o dia da independência de Israel, que lá em Israel eles comemoram uma semana antes, tá? Então Israel vence a guerra. Hitler acabou dando o feriado da independência para Israel. A gente pode dizer assim. Depois a pastora falou sobre Amã, e Amã acabou dando o feriado de Purim para Israel. Depois Antíoco Epifânio acabou dando o feriado de Hanukkah para o povo judeu. Aí você vai pegando a história e você vai vendo como é que Israel, depois das guerras, né, vai tendo feriados. Mas fala aí, Israel não quer mais feriado, fala aí. Se Israel não quer feriado, é porque Israel não quer mais guerra. Porque todas as lutas e guerras que Israel travou, deu um feriado. E venceu todas elas, sim ou não? Então, aí Hitler dá a independência, Amã dá Purim, e sem contar Faraó, que deu a Páscoa. Sem contar Faraó, que a gente pode dizer, aí Faraó dá Páscoa, Amã dá Purim, Hitler dá independência, Antíoco Epifânio dá o Hanukkah. Fala, Israel não quer mais feriado, tá bom, tá? E outra coisa, fala comigo, quem luta contra Israel, luta contra Deus. Luta ou não luta? Porque Israel saiu vencedor em mais uma guerra que Israel vence, e mais, hein? Quando a gente vai vendo esses números aqui, não tem como Israel vencer uma guerra dentro das circunstâncias que se encontrava. Gente, eles tinham, o exército árabe tinha tecnologia soviética, tinha exércitos árabes lutando em quantidade e proporção maior do que Israel. E outra,
além de ter tecnologia e mais soldados, fizeram um ataque surpresa. Mas isso não foi suficiente para acabar com Israel. Não foi. Israel venceu a guerra, nem com tudo isso, tudo a favor deles, eles conseguiram sair vitoriosos. Embora eles tenham sido derrotados, os exércitos árabes ainda eles consideraram uma grande vitória Israel ter sofrido baixas. Eles considerou vitória porque Israel sofreu baixa. Então a guerra do Yom Kippur, Israel vence mais uma guerra. E aí quando termina a guerra do Yom Kippur, Israel sempre, é o que nós estamos falando e batendo aqui, sempre usa a diplomacia, a conversa, para não entrar numa guerra. Gente, a guerra é ruim para os dois lados. É ou não é verdade? É ruim para os dois lados. E, só que é pior ainda para os mais fracos, né? Só que Israel, aí depois da guerra do Yom Kippur, nós temos a primeira guerra do Líbano em 1982. Se teve a primeira, porque teve o quê? A guerra propriamente dita, né, quando a gente fala guerra do Líbano, não foi uma guerra diretamente com os libaneses. A guerra do Líbano, em 82, foi contra a OLP, Organização de Libertação da Palestina. Em 17 de setembro de 78, Israel assinou um acordo de paz. Guarde isso aqui, ó. 17 de setembro de 78, Israel assina um acordo de paz chamado Camp David. O acordo, ele foi seguido da seguinte forma, né? Israel sai, se retira do Sinai, onde ocupou o Sinai na Guerra dos 6 Dias. Quem lembra? Tu vê que é uma coisa ligada à outra, né? Israel conquista e depois devolve em troca da paz, tá bom? Em 67, na Guerra dos 6 Dias, ele conquista a península do Sinai. E aí então o acordo de Camp David pede para ele devolver. Em março desse mesmo ano, a OLP ela invade Israel, causando vários ataques terroristas. Aí já começam os ataques terroristas, matando aproximadamente 34 pessoas, com ataques terroristas. Nesse período, a OLP, Organização de Libertação para a Palestina, fundada por Yasser Arafat, se instalou no Líbano, no sul do Líbano. Arafat, ele era o apóstolo lá do capeta, que cuidava da OLP, tá bom? Ele queria estabelecer, tinha alguns interesses políticos, e ele fracassou com o rei Hussein da Jordânia. Lá na Jordânia, ele matou, parece que aproximadamente 10 mil civis, tá? Os dados que a gente tem atuais da história, aproximadamente 10 mil civis. Aí Arafat e a OLP foi expulso da Jordânia e se instalaram no sul do Líbano. Todo mundo está entendendo? E a situação no sul, né, do Líbano, significa o quê? O Líbano está lá em cima de Israel, né? Aqui, ó. Olha onde é que está Israel aqui. Errei. Aqui, ó. Israel está aqui. Se instalaram na região sul, isso aqui é o Líbano, tá? E aqui é a região da Síria, essa parte em branco, o Líbano. Aí, quem é que está aqui? Aqui fica as colinas do Golã, tem um pedacinho aqui, ó, tá vendo? As colinas do Golã, e aonde o nosso irmão Cássio, o nosso pastor, nosso irmão, o pastor Cássio, hoje mora em Kiryat Shimoná, bem aqui, quase na fronteira com o Líbano. Gente, a OLP, quando se instalou aqui, trouxe situações desagradáveis
para os moradores do norte de Israel. Muito desagradável. A situação, de acordo com Israel, já estava intolerável, porque eles matavam, faziam atentados terroristas, assaltavam, saqueavam, com tantos ataques que eles cometiam contra Israel. O conflito acabou tendo uma intervenção dos Estados Unidos e propôs um cessar-fogo que é desrespeitado por eles, não por Israel. Israel revidava, os Estados Unidos interveio e decidiu um cessar-fogo, mas eles mais uma vez desrespeitam. Só que aí o conflito foi tomando proporção maior. Eles assassinaram o embaixador de Israel na Grã-Bretanha. O nome dele é Shlomo Argov. Deixou ele, feriu outras pessoas. E aí, em represália, a Força de Defesa de Israel, o IDF, em 4 de julho de 82, atacou Israel. Israel ataca eles, na verdade contra-ataca, porque ele já estava fazendo uma série de atentados terroristas no norte de Israel, e abre fogo, e eles abrem fogo contra a Galileia, a Baixa Galileia e a Alta. Aí, em 6 de junho, de 82, Israel lança uma operação chamada Paz para Galileia. Por que Paz para Galileia? Se vocês perceberem, olha aqui o Líbano, vocês estão vendo aqui as fronteiras? Aqui é a região da Galileia. Quando ele lança a operação Paz para Galileia, é porque a Galileia toda estava debaixo de ameaça pela OLP. Fala aí, mais uma briga, fala aí. Você vê que Israel não consegue ter paz, com os vizinhos. Os vizinhos estão sempre arrumando uma situação para deixar Israel de maneira desconfortável. E outra, sempre tem muitas perdas nessas guerras, gente. Uma invasão no sul do Líbano com a intenção de destruir a OLP com uma força de combate. Quem é que invadiu o sul do Líbano? As forças de defesa de Israel. Quem liderou a operação? Ariel Sharon, que era o ministro da defesa na época, e avançou 50 quilômetros, chegando à capital do Líbano, Beirute. Está aqui? Aí teve a primeira guerra do Líbano, em 82, com o objetivo de trazer paz para a população que morava na região da Galileia. Dizem que eram aproximadamente 18 mil membros da OLP, 18 mil terroristas, 18 mil, um grupo grande que lutava para destruir o Estado de Israel. Pergunta a pessoa que está ao seu lado se ela está conseguindo perceber que Israel não é agressor. Pergunta aí, você consegue perceber com essas guerras que Israel não é o agressor? Olha só, no final da guerra, olha o que aconteceu aqui, olha só. A OLP foi cercada pelas forças de Israel e assinaram então um tratado de paz, em 1983, por Amin Gemayel. O número de mortos no confronto de Israel com a OLP foi mais de 3 mil militantes da OLP e 368 soldados israelenses foram mortos. Assim como mais de 500 libaneses civis que também morreram. Aí os civis do Líbano ainda pagam, Olha só, as tropas israelenses se retiraram de Beirute e seus arredores, mas manteve-se em ocupação do sul do Líbano. A luta continuou com mais de 200 soldados israelenses sendo mortos antes das retiradas
israelense final. Isso aí foi um custo elevado para um país pequeno. Aí em 85 Israel sai do sul do Líbano, em 85, e mantém um período de 5 a 6 quilômetros da zona de segurança. Aí teve a primeira guerra do Líbano. Depois dessa guerra do Líbano aqui, a primeira, teve a segunda, mas já entra no ano de 2006. Já não é mais contra a OLP, já é contra o Hezbollah. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, é guerra que não acaba mais com Israel. Isso porque a gente não chegou na de hoje, né? Aí já entra a guerra, segunda guerra do Líbano, olha lá, ó. Maio de 2000, Israel tirou todas as forças de segurança do sul do Líbano. Mas o Líbano não cumpriu as resoluções da ONU, isso é bem típico deles, tá? Você vê que agora na última guerra, houve um cessar-fogo humanitário. Todas as vezes que Israel aceitou o cessar-fogo, quem descumpriu foi o Hamas. Aí chegou uma hora que Israel não quis mais o cessar-fogo, porque aquilo que o André explicou ontem, né, sobre o Hamas precisar de um tempo para se armar novamente para atacar. Vamos lá. Não cumprir as resoluções da ONU, que exige o desmantelamento do Hezbollah e a retirada das tropas libanesas do sul do Líbano. Consequentemente, houve violência em julho de 2006, após o Hezbollah raptar 2 soldados israelenses e bombardear a cidade do norte de Israel, e o conflito conhecido como Segunda Guerra do Líbano, mais de 4.000 mísseis foram disparados contra civis em Israel, e os combates terminaram em agosto de quando? Olha só, e a resolução foi aprovada pedindo a libertação incondicional dos soldados israelenses capturados, o destacamento de soldados libaneses e um embargo às armas fornecidas aos grupos armados libaneses. Então você vê aqui a Segunda Guerra do Líbano em 2006. Depois dessa guerra do Líbano, teve em 2008 a Operação Chumbo Fundido. Já saiu do norte de Israel e já começa a guerra de novo, aí começa a guerra contra Gaza. O que aconteceu? Ontem o André explicou isso aqui, eu só vou repetir. 2005, através de Ariel Sharon, Israel se retira da faixa de Gaza e faz concessão de terra em troca de paz. E quando ele entrega a faixa de Gaza sobre o domínio, né, dos palestinos, Israel, então, aí o Hamas, lá dentro da faixa de Gaza, ganha as eleições, e em 2007 passa a ser, para todo mundo entender, o governo de Gaza, tá? Em 2008 começa as agressões a Israel, violentas. E outra coisa, eu fazendo pesquisa, eu conversei com o André antes de falar com vocês, eu falei, André, qual foi a operação que você participou dentro do Exército? Ele falou assim, da operação Pilar Protetor. Eu falei assim, quando foi isso, meu Deus? Ele, em 2012. Eu nem coloquei a de 2012 aqui. Diz que foi uma guerra contra o Hamas, que ele participou dentro da Força Aérea Israelense, e aí teve a Operação Chumbo Fundido. Aqui são militantes do Hamas, que são, o reverendo já falou, que não concorda em chamá-los de militante, né, que são terroristas. Aquilo ali é um míssil chamado Qassam. Esse Qassam, eu até expliquei numa aula que eu dei uma vez aqui, falando que morreu o exército britânico, matou um dos líderes, que ele era o fundador de um grupo de guerrilha chamado Mão Negra, na terra da Palestina. Ele foi morto, ele era um guerrilheiro,
que acreditava veemente no Alcorão, e o nome dele se chamava Izzedine Nalkassan. Esse cara foi morto, em homenagem a ele, o nome dele se tornou um dos braços do Hamas, uma das brigadas do Hamas, e colocou o nome dos foguetes em homenagem ao Izzedine Nalkassan. Aí o Qassam é esse foguete que eles lançam para Israel quase que diariamente. Vocês estão vendo como é que é a ruindade contra Israel? Aí eu peguei essa foto para mostrar a Operação Fundo Chumbo Fundido em 2008. Vamos ler sobre a operação. Israel se retirou da faixa de Gaza em 2005, eleição do Hamas em 2007, e o terrorismo contra Israel diminuiu. Hein, gente? Milhares de mísseis foram disparados de Gaza contra o sul de Israel, causando danos materiais, físicos e psicológicos. A população do sul, toda a população do sul, né? A gente está se referindo às regiões, principalmente de Asdod, de Ashkelon, essa região do Negev, eram as mais atingidas, tá? E forçou Israel a tomar uma ação militar na forma de Operação Chumbo Fundido, tá? Depois da de 2008, teve a de 2012 que eu não coloquei, a Operação Pilar Protetor, que foi uma outra guerra contra o Hamas. Lembra que ontem o André falou que já teve 3 confrontos diretos de incursão com o Hamas? Então, a primeira foi essa, a segunda, a Operação Pilar Protetor em 2012, e a última, que é chamada de Operação Margem Protetora, que a gente não sabe nem se vai continuar com esse mesmo nome, porque foi explicado aqui no vídeo pela manhã. Teoricamente, essa guerra que está acontecendo hoje foi pelo rapto dos 3 meninos judeus que pegavam carona em Hebrom. E depois foi feita uma campanha através do governo. O André explicou aqui ontem, mas eu estou repetindo porque tem pessoas que não estavam aqui. Começaram a fazer uma campanha, traga os nossos garotos de volta, né? Espalhou pelo mundo inteiro, todos os judeus do mundo, inclusive aqui no Brasil, nos jogos da seleção, nos estádios aparecia pessoas com cartazes, bring your boys, não sei o que, alguma coisa assim, traga os nossos jovens de volta. Resumindo, descobriram depois que haviam assassinado os jovens. Aí um extremista judeu pega um palestino, né, da região da Cisjordânia, um extremista vai e mata esse palestino e ainda filmaram. Alguém chegou a ver o vídeo? Deles uns soldados batendo nele, um bateu, né, e o outro foi morto. Então foi uma série de acusações contra Israel, e Israel, no enterro desse rapaz que esse extremista matou, judeu, quero deixar bem claro com vocês que Israel não concorda com isso. Israel fez uma nota de repúdio a esse comportamento. Israel, para você ter uma ideia, no enterro do palestino, tinha judeus que foram pedir perdão e se lamentar para a família do rapaz que matou. Agora, do lado contrário, foi diferente, houve festa. Quando foi noticiado que eles haviam sido assassinados, existiam grupos dentro da faixa de Gaza que começaram a festejar e se alegrar. Olha a diferença. Então você pega a história do povo judeu, um povo que não foi ensinado a odiar. E eles tinham até elementos para justificar ódio. Mas como eles conhecem a lei, né, tem a palavra, a Torá, os ensinamentos do nosso Deus, eles sabem que o caminho do ódio
é um caminho que traz destruição para si mesmo. Então, essa operação Margem Protetora, inicialmente, teve o objetivo de proteger o povo da cidade do sul de Israel. Só que a coisa foi se agravando e está até hoje. Acabou de chegar aqui, a gente assina, tem um aplicativo de um jornal israelense, que é o Jerusalém Post, o Haaretz, e eles mandam notícias do que está acontecendo quase que em tempo real. Aí agora, acabou de chegar aqui, já passou de 1.800, não é isso, Caio? 1.800 mortos do lado dos palestinos. Vai aumentando a cada dia a morte de soldados por parte de Israel, civis também morrem. Eles estão exigindo a abertura das fronteiras com o Egito, mas agora nem o Egito quer abrir fronteira. E é um direito que Israel tem, porque se eles não querem reconhecer o Estado de Israel, como é que Israel vai dar... Já teve 3 operações contra eles. Não existe um governo que responda por eles. O Mahmoud Abbas, ele governa a Cisjordânia, onde é Judéia e Samaria, mas diretamente não tem ninguém que responde. São feitas várias acusações a respeito de Israel, uma cobrança exagerada em cima de Israel, e eles hoje estão fazendo a sua população civil de escudo. E uma das frases que o Benjamin Netanyahu falou, há umas semanas atrás, foi que o Benjamin falou o seguinte: nós usamos os nossos mísseis, o domo de ferro, o Iron Dome, para proteger a nossa população. Eles usam a população deles para protegerem os seus mísseis. Olha que diferença. Esconder mísseis embaixo de escola, mesquitas, e agora até escolas da ONU foi atacada. Então, o nosso reverendo, o Espírito Santo orientou ele para que todos nós, ainda que não tenhamos um conhecimento detalhado de cada guerra, mas que todos devem entender que de todas as guerras que Israel enfrentou e enfrenta até hoje, Israel não agride, Israel usa o direito de se defender. Hoje está sendo a mesma coisa. Há poucos dias atrás desembarcou John Kerry, Ban Ki-moon, e vai um monte de autoridade para fazer pressão contra o Netanyahu para parar as operações, mas ele continuou com a incursão em terra. E outra coisa, Israel fez de tudo para não entrar na guerra. Se vocês lembrarem, tentou-se a diplomacia, tentou-se a conversa, mas eles desrespeitaram. Os terroristas não querem saber de negócio porque não aceita a existência de Israel. Então, quando vocês ouvirem notícias de que Israel ataca, e agora eles fizeram uma propaganda desproporcional. Não sei se vocês lembram que no vídeo que passou do Israel, o guia, lá nas colinas do Golã, explicando sobre a guerra do Yom Kippur, deu um estouro. Puf! Aí o pastor Enoque falou assim: que isso, é bomba? Aí ele falou assim: não, é uma obra. Vocês conseguiram ver, perceber, não? Conseguiu? Quem prestou muita atenção nos detalhes percebeu. Aí depois de novo, bum! Aí o pastor Enoque olhou e começou a rir. Aí o pastor: isso é bomba. E de fato era, entre os rebeldes sírios, né, pastor? Aí, o pastor estava lá, e depois no ônibus eu vi uma notícia de que as colinas do Golã estavam fechadas para visitação. Nós saímos de lá, algumas horas depois, ninguém mais subia no Golã. E de fato eram os rebeldes sírios. O que o Hamas está fazendo? Uma propaganda enganosa. Eles estão pegando foto de crianças esfaceladas na Síria
e botando nas redes sociais, mostrando o que Israel está fazendo com o povo em Gaza. Quem chegou a ver isso aí? Para quem não sabe, a gente está esclarecendo. Pegaram imagens, porque já são mais de 180 mil mortos na Síria. E eles estão pegando essas imagens e uma empresa, uma Hollywood, né, dentro de Gaza. Olha o que eles são capazes de fazer. Daqui a pouco estão fazendo até filme lá dentro contra Israel. E estão pegando essas imagens e falando, olha o que Israel está fazendo. Aí as pessoas sem conhecimento, não conhecem nem superficialmente a história. Israel não quer brigar. Israel não... Gente, é guerra. O alvo de Israel são os terroristas, mas eles estão obrigando as pessoas a ficarem nas casas, nas mesquitas, nas escolas, para que quando Israel ataca, acontece o quê? Morre criança e eles pegam e mostram para as televisões lá. Morreu há pouco tempo agora, semana passada, um soldado. Ele é americano, judeu, americano. A família dele nunca tinha ido a Israel. A única vez que a família veio para Israel foi para enterrar o filho. A população diz que foi um dos enterros que mobilizou porque lá tem um cemitério militar. Mobilizou a população toda para mostrar para a família que eles estão sofrendo junto com a família pela morte do soldado. O sentimento que Israel tem quando perde um soldado, esse soldado que foi preso, Gilad Shalit, alguma coisa assim, que estava preso, quantos presos Israel teve que soltar? Bandidos, né? Terroristas, que Israel teve que soltar por causa de um soldado. De um soldado. Então nós percebemos o seguinte, um ódio escancarado contra Israel. Eu queria ler com vocês aqui o seguinte: por um decreto de Maomé, com a sua lei islâmica, você sabia que pela lei islâmica nenhum judeu pode entrar na Arábia Saudita? Nenhum. Sabe por quê? Esse país, diz o seguinte, ó, esse país opressivo conseguiu o que Hitler sonhava. Hitler não queria eliminar os judeus da terra, sim ou não? Acabar com todos os judeus. Na verdade, os judeus eles não entram na Arábia Saudita porque eles dizem que querem uma sociedade sem judeu, dando continuidade ao que Maomé havia criado há 13 séculos antes. Isso não é o nazismo que ressurgiu, não, isso é islamismo, tá? Diz o seguinte, uma TV iraquiana, uma TV da Arábia Saudita fez uma entrevista com o povo na rua, e aí vocês vão ver algumas respostas que o povo deu, que o Caio vai me ajudar aqui. O entrevistador faz a primeira pergunta. Pergunta do entrevistador: você estaria disposto, como ser humano, a apertar a mão de um judeu? Primeiro entrevistado: não, porque os judeus são inimigos eternos. Os judeus assassinos violam todos os acordos e estão cheios de ódio contra mim. Aí o entrevistador faz outra pergunta a outro entrevistado: você se recusaria a apertar a mão de um judeu? É claro, ele responde, assim eu não teria que amputar a minha mão depois.
entrevistador vira para outro entrevistado e pergunta: se uma criança lhe perguntasse quem são os judeus, o que você responderia? Ele responde: são os inimigos de Alá e de seu profeta, Maomé. O outro entrevistado responde: os judeus são usurpadores da nossa terra. O outro responde: são os assassinos dos profetas, nossos eternos inimigos, é claro. O último responde: se os muçulmanos declarassem a jihad, transformariam os judeus em carcaças podres e pisariam nelas. Em 7 de janeiro de 2005, em seu sermão semanal transmitido pela televisão da Autoridade Palestina, o sheik Ibrahim Madiras declarou: os judeus são judeus, sua natureza e costumes são a corrupção e destruição desta terra. Continuamos a alertar vocês, os judeus, vou repetir, os judeus são um câncer que se espalha dentro do corpo da nação islâmica e árabe. Os judeus são um câncer que se espalha dentro do corpo da nação islâmica e árabe. Que ódio. Vocês estão vendo? Que ódio. Isso continua até hoje. Agora, uma das exigências do Hamas, não sei se vocês viram o filho do Hamas, que tem um livro, inclusive ele deu entrevista na BBC, ele se converteu, né, entregou a vida a Jesus. Quem chegou a ver esse vídeo? Vale a pena ver. Eu li o livro dele e ele conta que ele era desde criança doutrinado a odiar Israel, inclusive foi preso, né, pelo exército israelense, porque atacou o exército. Só que dentro da prisão, uma das coisas que chamou a atenção dele, olha só como é que é as coisas. Quem estava preso lá dentro? Os árabes palestinos. E dentro da prisão, ele viu o ódio em um árabe contra o outro árabe. E ele começou a falar assim, ele começou a pensar, por que que o meu povo se odeia, um odeia o outro aqui dentro? Então o problema não está em Israel só. E começou a despertar isso nele. Para encurtar a história, ele acabou trabalhando como espião da Mossad. Que a Mossad foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para fazer com que os assassinos de 6 milhões de judeus fizessem justiça. Os judeus fizessem justiça contra os 6 milhões que morreram e procuraram quem estivesse vivo no mundo inteiro. A Mossad foi atrás de homens responsáveis pela máquina da morte de Hitler. O primeiro que eles pegaram foi Adolf Eichmann. Ele, quando acabou a guerra, ele rapou fora para Buenos Aires. A Mossad veio em Buenos Aires, conseguiu pegar esse cara, enfiar dentro de um avião, eu estou encurtando a história, e levou ele para Tel Aviv, e foi a primeira e única vez que Israel usou a pena de morte em Israel. Primeira e única. Ele foi responsável pela morte de milhões de judeus. Ele é chamado de burocrata de Hitler. O camarada perigoso. Pra você ter uma ideia, teve nazista que morou até aqui em Copacabana, por um tempo. Mas aí, diz que o Mossab Hassan Youssef, ele trabalhou para o Serviço Secreto de Israel, e começou a ver que Israel não era agressor. E aí ele se converte, depois ele dá o depoimento do pai, e numa entrevista, um repórter da Globo, o Jorge Pontual, é isso? É, né? O Jorge Pontual, ele faz uma pergunta para o pai do Mossab, que estava preso até pouco tempo. No livro ele conta que o pai está preso. Hoje o pai já está solto. Tá? Foi troca que o governo israelense fez de soltar quantidade de terrorista por soldado. Aí ele entrou nessa leva, o pai dele. Então hoje a visão dele mudou a respeito de Israel. E mesmo
né, você tendo o exemplo do Mossab, o nome dele, né? Hassan Youssef, mesmo a gente tentando, Israel tentando esclarecer, mas as pessoas parecem que estão cada vez mais cegas. Veem Israel como o agressor, Israel que ataca, Israel está matando criança, Israel já são mais de 1.800 mortos na faixa de Gaza. A gente foi fazer uma foto na Praça da Redenção semana passada, lá em Porto Alegre. Vocês têm que ver o ódio. Passava e falava: vocês estão apoiando assassino? Vocês estão apoiando assassino? Eu não acredito nisso. Esse genocida. Quem aí já conversou com alguém e percebeu crítica contra Israel? Quem já viu? Quem já conversou com alguém sobre isso? Vocês veem como é que falta conhecimento para as pessoas? Nenhuma das guerras Israel começou. Nenhuma. Alguns tentam alegar que na Guerra dos 6 Dias Israel iniciou a guerra. Israel estava debaixo de ameaça. Já tinha ataque no norte. As tropas, os terroristas já estavam na fronteira da Península do Sinai com Israel. Eu vou esperar atacar? Não, deixa eles virem bater em mim. Não, eu estou vendo que eles estão vindo para me matar. Direito de legítima defesa. Então, olha para a pessoa que está só e fala assim: ó, quem luta contra Israel, luta contra Deus. Olha aqui, gente. A população israelense, de acordo com o que o André falou, não sabia dessa cidade, né, embaixo da cidade de Gaza. Foi uma surpresa para a população. E não sei se o André falou que no Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, esse último que teve, terroristas saíram pelo túnel para tentar fazer atentados na cidade sul de Israel. Isso não foi noticiado em grande escala. E a intenção deles era armar de fato uma emboscada contra Israel, mas você vê que a incursão por terra, fez com que desmantelasse, né, a maldade do que eles pretendiam fazer contra a população judaica. Então a guerra de Israel continua, mas existe um Deus que não fala assim: não dormitará o guarda de Israel. Amém? Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho, por favor. Já deu 50 minutos? Já deu 50 já? Quanto tempo? 50? Então olha só, nós vamos dar um intervalo de 20 minutinhos e a gente volta para o encerramento, tá bom?